Paz do Senhor, irmão Gibson. A paz do Senhor, boa Muito noite. bom ter você aqui. A paz do Senhor, queridos professores, a paz do Senhor, alunos que estão conosco. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui com mais um podcast EBD em Síntese. Agora com a lição número 9, dessa lição maravilhosa que nós estamos acompanhando, né, agora, e com a lição de hoje, né, o exercício dos dons espirituais. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 11. E hoje nós temos a presença especial aqui do diácono Gibson Câmara, lá de Ceará-Mirim. Aqui uma presença bem especial, porque ele é coordenador geral do Departamento Infantil. Glória a Deus, viu, por sua vida. É coordenador geral do Departamento Infantil da IADERN em Ceará-Mirim e também professor dos pré-adolescentes ali na congregação. Não é isso, irmão Gilson? É verdade, Pai do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande e um prazer estar com vocês, tá certo? Agradeço muito pelo convite. Convite mais que especial, porque o nosso coração se alegra em poder compartilhar da palavra de Deus. E assim, é um desafio grande trabalhar com os pré-adolescentes, trabalhar com as crianças, né? Estar à frente do departamento, mas é uma alegria muito grande. É um amor que o Senhor ele gera em nossos corações. Então, assim, me sinto honrado, tá certo, pelo convite e feliz em poder estar aqui com vocês. E essa lição, então, que para nós, né, eu estava, antes de começarmos a gravação, estávamos aqui falando, né, sobre esse momento, né, do exercício dos dons espirituais, que nós estamos vivenciando nesses dias, esse momento de explosão, né, que os pré-adolescentes vivem, 11, 12 anos de idade, é um momento em que eles têm toda a energia, é produção hormonal, é energia para todos os lados, eles estão vivendo aí esse momento de contágio, a formação de grupos, eles têm força. Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, dizer que eles têm toda a força, né, que a força está com eles, que eles têm o domínio de trabalhar para o Senhor, e, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que eles têm que controlar aquilo que eles estão sentindo. Como é que a gente vai dizer isso, né? Mas precisamos dizer sim, que o espírito, né, ele é educado. Como é que nós podemos exercitar os dons espirituais de forma educada? Quando nós vemos, muitas vezes, na igreja, algumas coisas que são tão fantasiosas, né? Como é que o Espírito Santo se comporta em nós quando nós estamos exercitando os dons espirituais, os dons que o Senhor nos confere? Será que essas manifestações que nós vemos na igreja, irmão Gibson, muitas vezes até fantasiosas, né? É gente correndo, é gente dançando, é gente colocando a mão na cabeça do outro, e tem gente que sopra, e tem gente que pula, e tem gente que corre. Será que essas coisas realmente elas fazem parte, né, da manifestação dos dons espirituais? Como é que de fato, porque um dos objetivos da lição é enfatizar a importância da operação desses dons espirituais, né? O outro objetivo é entender que é preciso equilíbrio no exercício dos dons espirituais, né? Nós é que precisamos equilibrar, porque o apóstolo Paulo nos diz que o espírito está sujeito ao profeta, e não o profeta sujeito ao espírito, né? E nós precisamos também, nessa lição, explicar que o espírito distribui os dons para o que for útil, né? Então, não é ou se o espírito ele consegue identificar, né, uma utilidade, consegue identificar uma capacidade, por exemplo, em mim. Se o Espírito Santo consegue identificar em mim uma capacidade para a utilização do dom que ele me entrega, então ele sabe que eu sou capaz de exercitar este dom com equilíbrio. Confere? Então,
não é? Então, assim, nós precisamos entender, né, nessa lição, nós, que eu digo, é professores e alunos, né, precisamos concluir essa lição, entendendo que o Espírito Santo, né, ele é poderoso e ele é sábio na sua infinita sabedoria, ele sabe para quem entregar o dom, porque ele sabe quem será capaz de utilizar esse dom, e ele também sabe, né, quem será capaz de proceder de forma sábia com este dom. Então, precisamos saber processar e exercitar os dons espirituais que o Senhor nos oferece, porque ele nos dá o dom e nos dá a sabedoria também para exercitá-lo, não é verdade, irmão É Gilson? verdade. O Senhor ele não nos entrega o dom, né, para trazer escândalo dentro da igreja ou fora da igreja. Na verdade, aqueles que recebem, né, o Espírito Santo, e como o tema central da nossa lição desse trimestre, que é o batismo no Espírito Santo, na verdade, algo que é claro e visível na vida de alguém que recebe esse batismo, que recebe esses dons para executar para a edificação da igreja, e é importante passar isso para os pré-adolescentes, é a mudança de comportamento. É como se portar diante das situações. E principalmente quando a gente está dentro de um culto, né? Como é que a gente adora a Deus e que a gente utiliza os dons e se permite ser utilizado pelo Espírito Santo, né? Para atuar, fazendo uso dessas ferramentas tão importantes que ele nos entregou. E justamente, às vezes, isso pode gerar no pré-adolescente um desconforto, né? Em ver determinados comportamentos. Aí a gente estava conversando a respeito disso e a gente tem duas coisas que podem acontecer. A primeira, esse pré-adolescente ele pode se escandalizar com aquilo e gerar nele, né, um desejo de não receber, né, um dom, achando que o dom é aquela manifestação, às vezes um pouco exagerado. Ou, que acho que ainda pior, ele tentar ou querer imitar aquilo que ele vê acontecer. É um perigo muito grande e a gente precisa estar atento. E a gente precisa aproveitar a aula, a lição, né, e apresentar a ele que o dom que o Espírito Santo entrega a cada um deles, o dom do Espírito, para ele trabalhar na obra do Senhor, para ele fazer a vontade de Deus, é o que acontece de forma natural, edifica a igreja, e para aqueles que observam, né, aqueles que são espirituais e observam alguém sendo usado por Deus com esses dons, fica claro o comportamento dele diante dessa ação do Espírito Santo. Né? Então, é importante deixar claro para o pré-adolescente que o nosso comportamento, a forma que a gente age, quando recebemos esses dons, ele fala muito a respeito da veracidade daquilo que está acontecendo. A gente não pode se apoderar dos dons e querer mostrar para alguém, né, às vezes, que é o super crente, aquele que faz mais, é o que fala mais alto, é o que grita mais alto, é o que chama mais atenção. Na verdade, o Senhor ele entrega os dons e às vezes acontece do Senhor nos usar de uma forma que ninguém está nem percebendo. E o Senhor nos usa através da oração para orar por alguém que precisa de uma cura, de uma forma tão linda. E às vezes a gente escuta só o testemunho do que Deus fez e ninguém viu aquilo acontecer. Então a gente precisa alertá-los a respeito desse comportamento diante dos dons. Né? Não é para causar escândalo, não é para chamar atenção, não é para ser visto por ninguém, mas para que a igreja do Senhor ela seja edificada através de cada um daqueles que receberam os dons e executam. Executam o quê? Permitindo com que o Espírito Santo use como ele quer. Né? E a gente pode ser bem claro e dizer, e como é que o Espírito Santo quer nos usar? De forma saudável, de forma tranquila, né? de forma pacífica, né? De forma em Sim. que não gere nenhum tipo de constrangimento a alguém. Muitas vezes alguém se apodera do dom e causa constrangimento a alguém que ele está querendo, né, usar aquele dom em cima daquela pessoa e causa constrangimento diante de alguém. Então, assim, é importante, né, frisar para os pré-adolescentes que como é maravilhoso receber de Deus esses dons, mas que eles precisam ser utilizados de uma forma saudável, né, para que eles tenham uma vida espiritual saudável, sem exageros, sem escândalos. Exatamente do que nós estamos falando, ele inicia a lição falando exatamente o que é dom, né? O que é um dom espiritual, né? O que é o dom espiritual, explicar ao aluno que palavra é essa. Não é que o aluno sabe o que é um dom, né? Porque o dom ele é algo que é um talento natural, ele é alguma coisa que você já nasceu com ele,
né? Como você disse, você explicou muito bem, um presente de Deus, né? Uma ferramenta que o Senhor nos dá. É uma ferramenta que o Senhor... Mas quais são essas ferramentas? E aí a lição ela traz aqui uma atividade interessante para o professor, né? Ela traz aqui uma forma interessante do professor explicar para os alunos, em forma de lista, né? Listar os dons espirituais. Quais Sim, são os dons? Né? E aí ela traz aqui como exemplo essa lista para que os alunos saibam do que é que nós estamos falando, né? Quais são os dons que realmente a palavra ela nos habilita, né? Como dom a relatar. A palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a fé, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir, dom de discernir os espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, os dons de curar. Então, não, que aí, quando fala de dons de curar, é mais de um dom, né, de sim, curar, não é só um dom, são vários dons. Então, no caso, não é dom de cura, quando você fala de dons de curar, eu entendo que são dons de curar várias enfermidades, sim, não apenas uma enfermidade, né? Não é dom de curar apenas um tipo de enfermidade, mas é um dom que cura várias enfermidades. Então, é uma forma do aluno colocar trazer à consciência aquilo que para ele está distante, né? É a forma dele sim, materializar o pensamento, né? Trazer a teoria para a sua forma prática. Porque quando você fala em dom, você fala de uma coisa muito abstrata, talvez ele não consiga entender o que é de fato, porque nós, apesar de que o pré-adolescente, nós já falamos disso aqui outras vezes, em outras aulas, né? O pré-adolescente, ele é aquela pessoa que está saindo de um plano concreto e entrando em um plano mais abstrato. Ele está saindo de um pensamento, ele está saindo de uma fase concreta e entrando em uma fase mais abstrata. Ele entra na sua fase biológica de pensamento, né? Em um pensamento mais complexo. Ele consegue gerar pensamentos teóricos, ele consegue trazer da teoria para a prática, né? É assim. A criança não. A criança, quando você fala em xícara, ela tem que ver uma xícara para ela entender que você está falando de uma xícara. Quando você fala para o sim, pré-adolescente, a palavra xícara, ele consegue visualizar na sua mente uma xícara, né? Então, sim, nesse caso, quando você fala de um dom, então a palavra dom trata-se de uma coisa não só uma coisa abstrata, mas algo que é também divino. Então, fica extremamente complexo, né? Então, seria uma forma interessante e que aproximaria mais a palavra, né, do coração, do entendimento do aluno, né, do nosso aluno, trazer esse entendimento para ele do que são, quais são os dons. Então, quais são os dons? A repetição é interessante para essa fase também, né? Então, nós passamos o trimestre inteiro falando desses dons, né? Pelo menos na minha sala foi assim, passou o trimestre inteiro falando sim, desses dons. Vou repetir mais uma vez. A fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, os dons de discernir os espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Então, vamos listar estes dons para que eles entendam do que nós estamos falando e apresentando esses dons, foi uma coisa que a gente também conversou no princípio, seria interessante fazer uma associação, né? Associação com o quê? A caixa de ferramentas, sim, com que é que você se identifica, o que é que você gostaria de trabalhar. Talvez você seria uma forma de você talvez pedir ao Espírito Santo, porque o apóstolo diz que nós devemos pedir os dons espirituais, buscar com zelo, né? Nós devemos buscar, então é algo que nós devemos pedir ao Espírito Santo, buscar nós precisamos incentivar os nossos pré-adolescentes a pedir ao Espírito Santo
os dons como nós fomos ensinados a pedir. Né? Eu fui ensinada a pedir os dons espirituais. Né? Por que, que hoje em dia os adolescentes não querem os dons espirituais? Eu vi as crianças, quando eu aceitei Jesus, eu já era adulta, mas eu via as crianças sendo ensinadas a pedir os dons espirituais, as crianças pedindo a Deus que ensinasse elas a evangelizar. Hoje em dia a gente não vê mais isso na igreja, né? Nós Sim. precisamos repetir isso, né? E aí o primeiro tópico da lição, na parte A, diz assim: os dons espirituais são presentes que o Espírito concede aos discípulos como ferramentas para realizarem o serviço na obra de Deus, né? Então, quais são os serviços que nós devemos realizar e quais são as ferramentas que nós precisamos, quais são os instrumentos que nós precisamos. Seria interessante fazer essa associação, né, com algumas ferramentas que nós precisamos no dia a dia para realizar tarefas, atividades diárias no nosso dia a dia, martelos, alicates, espátulas e colher de pau para quem cozinha, aí vai, né? E é muito importante, né, listar esses dons e também explicar, né, cada um desses dons para elas. Assim, realmente, ouvir falar dos dons é uma coisa. E, às vezes, para desejar o dom, eles só vão realmente dizer assim, o dom que eu quero que o Senhor me dê, é esse dom aqui. Então, é necessário que se explique, né? Diga a eles, né, o que significa cada dom, qual é o propósito de cada dom, né? De que forma Deus nos usa, né, de acordo com aqueles dons. Assim, algo que eu gosto muito de fazer, e acredito que é uma dica muito boa, que poderia ser utilizado aqui nessa questão. Por que não uma pesquisa? Né? Separar um grupo, dependendo da quantidade de alunos, que eles possam pesquisar a respeito. Claro, com a nossa indicação, né, de bons livros ou Sim, bons sim. sites, né? A gente também tem que ter esse cuidado. E assim, e que eles pesquisarem e trazer uma discussão para a sala. Eu gosto muito dessa parte mais dinâmica, de trazer para a realidade do dia. E hoje, com o acesso à internet, que aí é inegável, todos têm esse acesso à internet, por que não aproveitar realmente a internet para o crescimento, né, dos nossos alunos, para que eles possam estar, né, aproveitando essa ferramenta, né, que se usada de forma correta, é tão boa para nós. Então, algo que eu gosto muito em relação à dinâmica é, às vezes, pedir com que eles façam algo em casa, né, porque às vezes a lição fica ali esquecida no cantinho, né, se leva no domingo ou no dia da aula, e assim, quando a gente trazer essa lição que é tão importante a respeito dos dons espirituais, listar esses dons e apresentar eles, e por que não aproveitar o conhecimento delas, né, de pesquisar, de ir atrás e trazer essa informação, porque às vezes na pesquisa gera alguma dúvida. E aí é onde a gente entra como professor, como intermediador, esclarecer, né, alguma dúvida que surge diante da pesquisa. Então, fazer com que elas se envolvam durante a semana. Eu sei que eles têm outras tarefas, atividades escolares, né, da escola secular, mas por que não envolvê-las também em assuntos da EBD durante a semana? Né? Hoje, na minha classe de escola bíblica, nós temos um grupo de WhatsApp, né, onde os pais também estão ali no grupo de WhatsApp e a gente coloca a devocional. E por que não aproveitar quem também tem um grupo, né, e colocar essa questão de pesquisar alguma coisa referente à lição, trazer, né, para a aula. Um desafio que nós lançamos no início, né, desse trimestre a respeito do batismo no Espírito Santo e que a gente, né, passou para os alunos era eles lerem durante esses 30 dias o livro de Atos, os 28 capítulos de Atos, e trazerem, né, no final do mês aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles, né, tiveram alguma dúvida, o que significa, né, o que isso quer dizer. Então, a gente pediu que eles fizessem um resumo, trouxessem um resumo para a sala, para que a gente pudesse discutir a respeito. Então, é muito bom quando a gente deixa eles participarem, né, desse processo. É muito Sim, interessante sim. quando os nossos alunos eles compartilham conosco também os seus saberes, o seu conhecimento, né, a bagagem que eles já têm, aqueles que já nasceram na igreja, né, que já passaram nas demais classes de departamento infantil, eles têm uma bagagem que eles contribuem muito até para os outros alunos. Às vezes, numa linguagem Sim. mais simples, a linguagem deles ali, eles conseguem compartilhar um conhecimento com o outro. Então, aproveitar, listar a sequência desses dons e falar a respeito de cada uma deles e fazer com que eles interajam, né, pesquisem, vão atrás e tragam realmente aquilo que eles têm para contribuir. Para mim, é algo maravilhoso, poder aproveitar eles dentro da aula. Porque quando a gente tem um aluno que é apenas um ouvinte, chega um determinado momento da aula que
eles mesmos perdem o interesse. Eles têm, e como você falou, eles estão nesse processo, nessa explosão, né, de emoções, e eles gostam de falar, eles gostam de Bom, se expressar, de compartilhar. E uma coisa que a gente percebe nisso é que se a gente, né, abrir uma brechinha ali na aula, eles compartilham qualquer coisa. Por que não tudo. aproveitar esse momento para compartilhar sobre a lição, sobre o texto E bíblico, né, sobre aquilo que a gente está aprendendo? Então, assim, é maravilhoso quando a gente envolve eles nesse momento de aprendizagem, é muito bom. é verdade. E aí, quando nós estamos nesse entendimento com eles, né, quando a gente abre essa brechinha para eles falarem alguma coisa, e aí, quando a gente dá essa oportunidade, eles, de fato, eles falam qualquer coisa, né? E quando eles não têm nada para contribuir, eles vão falar de outras coisas que não seja lição. Então, bom é que eles tenham alguma coisa para falar que não que esteja dentro da lição, né? Porque não tem como eles falarem de outra coisa, trazer outra coisa que não seja exatamente a lição para dentro da sala de aula, naquele momento, até porque o nosso tempo é muito curtinho, o nosso tempo é muito curto, né? Então, a gente precisa ocupar todo o nosso tempo com aquilo que nós temos de mais produtivo naquele momento, né? Hoje mesmo eu já coloquei uma mensagem lá no meu grupo também de WhatsApp, né? E vocês estudem a lição, tem que estudar a lição. Então, assim, no segundo tópico, né, o segundo ponto do primeiro tópico, vai falar sobre essa operação dos dons do Espírito Santo por meio da vida do crente, né? Os dons, eles são os meios pelos quais o Senhor, o Espírito, edifica a igreja. Então, esse processo de edificação, ele não é feito por outro meio, né, que não seja os dons espirituais. Então, para que o Senhor ele edifique a igreja, é preciso passar por esse processo. E esse processo não é feito numa igreja que vive de qualquer maneira, né? Então é preciso um processo de santificação, é preciso um processo de purificação para essa igreja. Esse processo ele é gratuito. Ninguém paga nada por ele, né? O crente não precisa pagar nada por ele, não precisa, mas ele deve zelar por esse processo, por essa manifestação, né? Ele não precisa oferecer nenhum tipo de sacrifício, né? Mas ele precisa sim oferecer uma vida zelosa diante de Deus, né? Eu estava até na última lição, na lição número 7, até comentei um exemplo em que eu estava num determinado lugar e uma pessoa comentou que era batizada com o Espírito Santo e ela disse que falava em línguas estranhas. E o Espírito Santo, na hora, o Senhor disse assim, não é da minha parte. E eu fiquei esperando, ele disse, espere. E eu fiquei ali, esperando, sem entender o que ia acontecer, mas em seguida a mulher falou um palavrão assim, bem feio. Ele disse, está vendo? Então, assim, de uma, de uma fonte não jorra dois tipos de água. Né? Então, assim, nós não podemos nos confundir. Então, essa manifestação precisa passar por um zelo. Né? A nossa vida não pode ser vivida de qualquer maneira, e por isso, né, o apóstolo Paulo ele chama a atenção da igreja de Corinto. Né? Muitas pessoas pedem a Deus o dom, mas quando recebem, né, não compartilham o dom, eles não compartilham aquilo que recebem da parte de Deus, muitas vezes por achar que estão equivocadas, porque não têm a vida espiritual que precisam ter, não oram o suficiente ou não oram com a intimidade que precisam, não oram com a submissão, talvez, com a sinceridade que precisam orar, né? Não oram com a disposição que precisam orar. Talvez seja a palavra seja essa. E aí não conseguem entender o que Deus está falando. E aí não conseguem entregar o que Deus está dando para ela, para que ela seja
porque quando você recebe de Deus um dom, o apóstolo Paulo diz que nós somos devedores. Automaticamente somos devedores daquilo que recebemos de Deus, né? Então, quando somos devedores daquilo que recebemos de Deus, somos devedores à igreja, estamos o tempo todo em dívida. Então, seremos cobrados por isso, né? A lição vai nos dizer que quando, né, não compartilha o que recebemos com os demais irmãos, saiba que Deus pedirá contas de todos os dons que ele disponibilizou aos seus servos, está lá escrito em Mateus 25, do verso 26 ao verso 29. O segundo tópico da lição, irmão Gilson, vai falar sobre o equilíbrio do Espírito Santo na prática desses dons, né? E eu estou vendo que o senhor é uma pessoa muito equilibrada. Eu queria que o senhor falasse Esse ponto ele desse entra equilíbrio. justamente onde a gente estava falando no início, né? Sobre os exageros, né? O cuidado que a gente precisa Exatamente. ter na utilização desses dons. E algo importante que a gente precisa entender e levar ao conhecimento dos nossos pré-adolescentes, dos nossos alunos, é que o dom ele não se limita dentro da igreja. Por isso que, como a gente falou lá agora no primeiro tópico, a questão da santificação, né? Porque às vezes alguém que faz dentro da igreja, ou às vezes certos exageros, ou quer demonstrar que Deus está, né, se usando da vida dele, e quando ele sai de dentro da igreja, quando ele não está no templo, a vida dele, infelizmente, não condiz com aquilo que o Senhor espera, né? De um crente cheio do Espírito Santo, com os dons espirituais. E assim, ser equilibrado não é somente dentro da igreja, no sentido de utilizar os dons, mas também dentro de casa, na escola, né? Nós que já trabalhamos no trabalho, é ter cautela no nosso comportamento, né? Porque o Senhor ele se utiliza de nós também onde nós estamos. Se eu estou no trabalho, tem alguém, né, que trabalha comigo está doente, eu posso ali, né, em espírito fazer uma oração. Se eu tenho, né, o dom de curar, né, de ser utilizado por Deus para curar as enfermidades, eu posso fazer uma oração ali. E não somente esperar que dentro da igreja o dom se manifeste, o Espírito Santo, né, se utilize da minha vida. Então, o equilíbrio é necessário demais para não gerar escândalo nas pessoas, né? E dentro e fora. Imagine eu no trabalho, ou vamos usar, eu aluno, eu na escola, e de repente um colega está doente, enfermo, aí eu vou lá, eu vou orar para Jesus curar, e faz aquela agonia, né? Aquele espatifado todinho. E muitas vezes não acontece nada, né? Às vezes porque assim, né, o Espírito Santo ele não está ali para brincar de curar, né? Ele trabalha de forma séria, utilizando a vida daqueles que se dispõem a isso. Então, ter o equilíbrio é mais do que necessário. E justamente nessa fase de transição, saindo da infância, entrando na adolescência, eles estão no meio do caminho, aí as emoções estão, né, aquele boom de emoções, de hormônios, e é preciso, né, passar para eles essa necessidade de ter equilíbrio, né, de se manter sóbrio diante de algumas questões da vida, né? E às vezes quando eles enxergam determinadas situações, até mesmo dentro da igreja, de certos comportamentos, né, de que alguém, né, pode trazer algum escândalo para eles, é sentar, conversar, e essa lição é propícia a isso, né, de dizer ele realmente esse comportamento como ele deve acontecer. Sim. Irmão Gibson, o senhor estava falando sobre em relação a uma pesquisa, né? Que é interessante eles fazerem uma pesquisa com antecedência, ou até mesmo na própria sala de aula, porque a tecnologia nos permite fazer isso, né? Eu acho até mais interessante que essa pesquisa seja feita na sala de aula. E aqui a lição, né? Nesse primeiro ponto da lição, nesse primeiro ponto aqui do tópico 2, né? No subtópico A, o comentarista traz o ponto de vista do apóstolo Paulo, comparando, né, os dons espirituais com o corpo, né, com as funções específicas do corpo, né? E aí Sim, seria interessante que o, o professor pudesse, se ele tivesse se ele tiver a oportunidade, a possibilidade, se na sua igreja tiver internet, se os alunos tiverem smartphone nas salas, porque geralmente todos têm, né? Geralmente todos têm, se ele tiver a oportunidade, a possibilidade, tiver um aplicativo
de atividades, que ele puder usar o Kahoot ou outro tipo de aplicativo, né, que ele possa fazer uma atividade em sala de aula, seria interessante fazer, Sim. buscar aí as várias funcionalidades do corpo, dos membros do corpo, para fazer essa pesquisa, né? E para que eles possam explicar como é que funciona o corpo e que eles possam ter esse entendimento geral, para que eles possam saber também como é que funciona, né, o corpo humano e eles entendam como é que funciona de fato a igreja, como é que eles tenham o entendimento geral da funcionalidade da igreja. Porque muitas vezes o pré-adolescente ele vê a igreja funcionando em pedaços, departamento infantil, departamento de Sim. jovens, departamento de família, ministério, e ele não tem esse entendimento do todo, né? Essa funcionalidade geral da igreja. Seria interessante que ele tivesse essa visão do todo, né? Os braços, as pernas, a cabeça, o intestino, o coração, eles trabalham todos ao mesmo tempo com um único objetivo, fazer o corpo funcionar, né? Sim. Então, assim, seria interessante que eles É uma tivessem, alegoria muito boa. não Porque, assim, é? realmente, o Senhor, ele distribui vários dons para que a igreja não se limita a um determinado dom. E cada um Isso, que recebe o seu dom, ele se utiliza desse dom para a edificação da própria igreja, para que a igreja ela cresça, ela se mantenha saudável, ela se mantenha íntima do Senhor, ela continue vendo Deus operar maravilhas, né? E, assim, a alegoria do corpo humano é muito boa de se utilizar para trazer realmente a função da igreja, dos membros da igreja. E utilizando os dons espirituais, né? Cada um, né, é utilizado por Deus para uma determinada coisa, uma determinada área. Né? Por isso que quando diz um fala em línguas e outro se levanta para interpretar essas línguas. Imagine se sim, todo mundo só falasse línguas. Não exatamente. tivesse ninguém Porque para interpretar. Exatamente, porque cada um tem a sua funcionalidade, porque cada um tem a sua importância. Né? Sim. O dedo do pé não é mais importante do que um neurônio. Né? Então, cada um tem a sua importância E isso é dentro, muito importante de frisar, dentro, não só o seu dentro, funcionamento, mas a importância de cada um. e isso, dentro da sua funcionalidade, cada um tem a sua importância. Né? Porque a gente tem o hábito de dar, né, importância a cada. Até um ponto que o comentarista traz, né, para que ninguém se sinta mais importante do que o outro por causa do dom que você tem, que seja de curar, que seja de profetizar, que seja de interpretar línguas, que seja de falar em línguas. Um dom não tem importância mais do que o Não outro. existe dom maior que outro. Né? Cada um tem Não, sua importância e necessidade dentro da igreja são e todos para a para a igreja. edificação da igreja, né? São todos para a edificação da igreja. A única diferença, né? A única diferença que o apóstolo vai trazer, que a única advertência que ele vai trazer lá em Efésios, né? É que aquele que tem o dom de ensinar se dedique. Sim. Aí ele vai trazer uma advertência, que aquele que tem o dom de ensinar, se dedique em ensinar, mas que a todos os dons, ao fim, ele diz que tudo seja feito com zelo, com amor, né? E que todos os dons são igualmente importantes, né? É, Vários. e frisar isso com os pré-adolescentes justamente para não gerar essa vaidade, né, de receber de Deus, e eles estão nessa fase. Eu digo que o meu filho é adolescente, né, pré-adolescente, inclusive ele é um dos meus alunos, e essa questão Sim, da vaidade no sentido assim de cada um quer o seu território. Hoje eles querem, né, ter o seu território, o seu espaço, e para isso eles gostam muito de demonstrar algumas coisas. Precisa ser passado para eles o cuidado de receber de Deus esse dom, e nem por isso ele assim, vai descer ou achar que ele, né, é melhor do que alguém por causa disso. E essa é uma fase realmente que precisa estar em alerta.
eles gostam muito de demonstrar, né, o poder aquisitivo, ou a questão da estética, né, do corte de cabelo, da roupa que utiliza, né, de ser visto e ter o seu espaço. Aí imagine só, uma pessoa que está num momento, né, desse de transição, de que procura um espaço para que ele seja visto e reconhecido pelas pessoas, recebe de Deus um dom espiritual, né, para ali, né, vamos dizer, um dom de cura, né, de orar e o Senhor, né, se utilizar da vida dele e curar alguém, né? E se não tiver cuidado, se não realmente não tiver uma mente, um emocional equilibrado, o que vai acontecer com esse pré-adolescente? Né? É, Certamente ele vai se envaidecer e ele vai querer se sobrepor, né, em relação aos demais, a sua turma, né, aquele grupo onde ele compõe, né, ele vai querer, né, estar em destaque, eles gostam de estar em destaque. Só que realmente isso. precisa ter, na questão de ensiná-los a respeito dos dons, de receber, que foi o que aconteceu com a igreja em Corinto. Né? Os irmãos estavam ali envaidecidos. Eu sou o cara, né? Eu oro e Deus cura. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa Exatamente. ter, um zelo, né, pela vida emocional deles, né, porque realmente eles estão à procura de espaço. Eles estão procurando ali onde eles se encaixam e eles querem ser vistos. E temos que ter esse cuidado para que realmente eles não queiram ser vistos, mas de forma errada, né, deixar a vaidade tomar conta do coração deles. E uma coisa que eu achei interessante na lição, né, que aqui na segunda parte, no subtópico B, é que o Sim, cuidado, né, que o comentarista ele traz, né, essa questão do equilíbrio espiritual. Ele diz assim, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, né, não significa que perdemos a consciência. As ações ficam descontroladas, nós temos consciência sim, plena do que do está que nós acontecendo. fazemos, né, do que está acontecendo, né? O Espírito Santo, ele opera por meio de nós, né, mas nós temos total domínio do que está acontecendo, né? A nossa é aí onde o fruto, né? O fruto do Espírito, ele se apresenta. É, onde aparece a outra parte, né, que eu estava falando da questão das duas águas, né, que não pode jorrar de uma mesma fonte. O fruto do Espírito se apresenta nesse momento. Então, o controle emocional, o controle das suas emoções, porque quando o Espírito Santo ele ele vem sobre nós, né, ocorre uma série de sensações e de emoções, né, dentro de nós, e nós precisamos controlar isso, né? Nós precisamos, porque se a gente não controlar, a gente sai correndo mesmo. Se não controlar, sai correndo mesmo, sai pulando mesmo, faz aviãozinho, porque é o poder de Deus é muito é muita coisa para nós, né? Então, de alguma forma, o ser humano ele quer esbanjar quer demonstrar, né? Isso, Que quer tem expressar o que está quer sentindo. expressar o que está sentindo. Pronto, isso mesmo, essa palavra mesmo. Quer expressar o que está sentindo. Mas a expressão do que nós estamos sentindo não pode ser através de, 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 de ações externas, de exercícios, né? Sim, Precisa ser a manifestação do poder de Deus precisa vir através da prática que edifique a igreja. O que é que vai vir através dessa manifestação do poder de Deus sobre a minha vida, sim, né? Eu vou falar em línguas estranhas. Se eu vou falar em línguas estranhas, essas línguas estranhas vão edificar quem? A mim ou a igreja? Se vai edificar a mim, então eu fico aqui no meu cantinho falando só para mim. Se eu vou edificar a igreja, aí eu falo para a igreja. Mas aí eu falo para a igreja e preciso interpretar. Sem sim. interpretação, não tem edificação para a igreja, é só blá blá blá, né? Então, se tem interpretação, tem também tem a interpretação de línguas ou tem a profecia. Se não tem a profecia, tem que ter a palavra de sabedoria. Se Sim. não tem a palavra de sabedoria, tem que ter
a cura, né? A operação de maravilhas. Tem que ter alguma coisa que é essa manifestação do Espírito Santo precisa ter alguma coisa que edifique a igreja. Se não edificar a igreja, se for só para correr, para pular, para saltar, então tem que aprender a controlar. Não é assim? É, sim, o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. É claro que o poder de Deus ele não se limita, né, ao nosso comportamento, mas a gente tem domínio, né, sobre o nosso corpo, né? Mesmo ali movidos, né, pelo Espírito, né, o mover de Deus dentro de nós. Aí, como a gente falou, a emoção ela vai ali, a flor da pele, a gente fica ali sensível, a gente fica sensível. Mas realmente a gente precisa ter o cuidado, né? Essa sensibilidade até onde a gente vai levá-la, né? Não trazer escândalo para ninguém. E realmente que venha surtir efeito na igreja, edificar a igreja do Senhor. Isso é muito importante. E aí nós já entramos no terceiro tópico, né? Porque o Espírito Santo é quem distribui os dons para o que for útil. Exatamente. Tem que ter uma utilidade, né? Tem E que ter tem utilidade. que ter uma funcionalidade dentro da igreja. Precisa, é como uma engrenagem, né? Ajuda a funcionar. Ele vai ali se encaixando, tudo se encaixando para que tudo continue fluindo. Porque até quando conversávamos antes de iniciarmos aqui né, o podcast, em relação a isso, quando a gente não tem esse cuidado de trazer o escândalo, a gente às vezes pode travar, no caso o pré-adolescente, devido ao comportamento, né? A gente já falou isso, né? Ele vê aquilo e gerar um susto, um medo, ou até uma vergonha. Eles estão nessa fase também de ter vergonha e dizer assim, não, se for para receber assim, eu lembro muito do hino do batismo no ônibus, né? Que se for assim, eu não quero. Então, assim, pode trazer até neles essa questão de dizer assim, não, se for para estar dessa forma, então é melhor nem receber, porque eu tenho vergonha de ficar assim. Porque muitas vezes gera né, um constrangimento em algumas pessoas, determinados comportamentos. Então, quando o Espírito ele distribui os dons, é para a utilidade, né, dentro da igreja, para que a igreja ela continue, né, funcionando, crescendo, sendo edificada através desses dons que são tão maravilhosos e que todo crente deveria desejar esses dons, né, querer pedir a Deus buscar esses dons, porque é muito maravilhoso. Você saber que você está sendo usado por Deus, né, pelo Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Isso é maravilhoso. E gerar nos pré-adolescentes esse sentimento de querer, né, de eu quero esse presente para a minha vida, né? E é uma necessidade, eu preciso desse presente, eu preciso estar em intimidade com Deus, eu preciso receber dele, para que eu possa atuar na casa dele, para a igreja dele, e é necessário gerar neles esse sentimento, esse desejo, mas voltando lá ao tópico 2, com equilíbrio, né? Realmente tendo aí agora para o 3, tendo uma função, né? Para que esse dom serve, né? Se eu tenho este dom, de que forma eu vou utilizá-lo na igreja, né? Para quê? Qual é a finalidade desse dom? Então, assim, o tópico 3 fala justamente sobre isso, né? O Espírito ele distribui para que cada um seja útil com aquele dom que recebeu de Deus. É. Eu estou aqui ouvindo e me maravilhando, que assim, tentando, né, é, entender de que forma, né? Nós vamos nos fazer entender, Sim, porque nós estamos vivendo um tempo em que há um medo, há uma ausência de vontade de servir, né? E é tão bom servir, é tão importante servir, é tão bom saber como servir. E lá, se eu não me engano, no livro, em Ageu, o profeta Ageu vai dizer que há diferença entre o que serve e o que não serve, né? Então, é tão importante isso, e, e é tão bom você saber que você faz parte de um processo de edificação. Você sair de casa, você se colocar diante de Deus e dizer assim, Jesus, eu vou ali para a tua casa, né? E eu quero te adorar, eu quero hoje, eu quero orar por alguém, eu quero abraçar alguém, eu quero
eu quero louvar um hino, eu quero ter a oportunidade de orar, eu quero ter a oportunidade de ler a palavra, eu quero ter a oportunidade de dar uma palavra a alguém, eu quero ter, Jesus me orienta para onde eu vou, o que é que eu vou dizer, né? Hoje eu trabalho na comissão de visitas, então quando eu saio de casa para a comissão de visitas, qual é a palavra de hoje, Senhor? O que é que eu digo hoje? O que é que eu faço hoje? Quem é que a gente vai visitar hoje? Qual é a direção de hoje? Então, é tão importante esse momento, né, de, do direcionamento do nosso dia, do que nós vamos dizer, quem nós vamos encontrar, Dependência, né? A nossa a, dependência. a dependência, né? E, e, e essa necessidade realmente de servir, né? E nós não vemos, e hoje nós vemos uma igreja hoje que não quer servir, que não quer ser dependente de Deus. E como é que nós vamos nos fazer entender? Né? Como é que o professor pode se fazer entender nessa lição? É, nos pequenos atos, uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, né, com minha turma, principalmente a questão do serviço, né, e sempre aproveito todas as lições a falar do serviço, né, e eu falo justamente sobre os talentos, os dons, né, para quem canta, né, para quem prega, para quem gosta de orar pelos outros, quem gosta de abraçar. Uma coisa que eu falo muito, né, e questiono muito a eles, quando termina o culto, vocês já pensaram que às vezes o nosso pastor ele está esperando somente um abraço seu, né? Talvez a esposa do pastor, às vezes eu digo às meninas, vocês já pararam para pensar que talvez depois de um culto, um abraço que vocês vão lá quando terminar o culto e abraçar, né, a esposa do nosso pastor, né? Talvez Deus está querendo se utilizar da vida de vocês naquele momento. E às vezes eu vou nas coisas menores ainda, né? Eu digo, vocês já pensaram que quando termina o culto, vocês poderiam recolher um copo que está no chão? Vocês poderiam ajudar o porteiro a fechar uma janela, a desligar um ventilador? Que às vezes quando termina aí, né, aquela coisa, todo mundo, né, vai embora e alguém está ali para organizar e servir de tantas formas. Tem a questão espiritual, mas tem o servir também ali na prática, né? Mão na massa. E eu sempre peço a eles, e falando isso com eles, até com os menores, quando eu dava aula nas classes, né, do departamento infantil, das idades menores, né? E a gente observa, né? A gente ensina, a gente observa se aquilo surte efeito. E já aconteceu de, na aula, falar a respeito disso, né? Vocês já pensaram que o servir a Deus não se limita somente a quem tem o talento para cantar? Vocês já pensaram que depois de um culto, vocês podem passar num banco e pegar se alguém deixou um copo ali no banco, né? Um copinho descartável, e colocar no lixo? E eu já observei isso e acontecer isso, né? Depois da aula, no culto à noite, e quando chegar e terminar ali, a gente fica ainda dentro da igreja, e a criança vai lá caladinha, pega ali os copos, apanha um papel do chão, sem ninguém observar, sem ninguém olhar, põe no Lindo, cesto de né? lixo. Isso é servir. E nós, como professores, às vezes e a lição é importante falar dos dons espirituais e servir a igreja nessa questão espiritual, mas também o servir, né, também a igreja de uma forma, vamos dizer assim, física, né, de uma porta que abriu, fechar, um banco que afastou, coloca no lugar, né, um lixo que caiu no chão, apanhar. Isso é servir a igreja, é servir a Deus, né, isso é zelar pela casa do Senhor. E é importante, né, frisar isso com eles, né, que eles podem servir a Deus de tantas formas. Eles podem agradar a Deus com a vida deles de tantas outras formas. É só a gente aproveitar, né, de se utilizar deles para isso. Então, eu gosto muito, né? Eu aproveito todas as minhas aulas para falar para eles a importância do servir, né? O abraçar após um culto. Às vezes, até eu digo, vocês já pararam para pensar que depois porque assim, eu não sou, né, o único professor, somos 3 professores e a gente faz, né, o rodízio de professores. Mas vocês já pararam para pensar que depois de uma aula, talvez a professora de vocês, né, está precisando de um abraço? Deus sabe como foi que ela chegou aqui para dar aula a vocês, como foi que ela chegou aqui na igreja, e talvez um abraço de vocês tenha um poder de curar, né, ali de trazer um Sim, sim. conforto. E isso é servir, né? Isso é receber de Deus, né, o dom de ajudar alguém. E é importante Sim. demais. Eu me aproveito. Cada minuto com eles, para mim, assim, eu não perco a oportunidade.
de entrar em outras aulas. Não fujo da lição, mas eu aproveito a lição para encaixar outros temas ali, que é importante, porque se a gente só esperar os temas das lições, a gente vai postergando, né, alguns assuntos que a gente já poderia trabalhar e atuar isso. na vida deles. Não, com toda certeza. E aí, a gente chegando assim ao fim da lição, né, o último tópico vai falar aqui que esses dons, ele não tem o objetivo de nos fazer famosos, né? Sim. Não é para ninguém se sentir melhor do que ninguém. Esse não é o objetivo. Não é para você se sentir superior, não é para você se sentir mais especial, não é para você se sentir famoso, né? Quando você recebe um dom, quando recebe um dom, o objetivo é servir, né? É servir. Exatamente. É lembrar de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? E aí é onde ele cresce e a gente diminui, né? É, O Senhor aparece na nossa é o vida. tema da Escola Bíblica Feminina desse ano, né? A Escola Bíblica Feminina é servindo como Jesus, é servindo como Jesus, é, é ter autoridade como quem serve, né? Essa é a forma do Senhor trabalhar nas nossas vidas. A autoridade é de quem serve. Os dons são concedidos pela graça de Deus e para o que for útil na obra do Senhor Jesus. É para o que for útil e para quem for útil. É É dado a verdade. quem é útil. É verdade. Ele não dá dom a quem é inútil. Ele não procura os desocupados e ele não procura os inúteis. Ele só procura os ocupados, ele só procura os úteis, ele só procura os comprometidos. Ele não procura os descomprometidos. Então, por isso que o apóstolo diz que nós devemos buscar com zelo. Se ele diz que nós devemos buscar com zelo, então é porque só encontra os zelosos. É verdade. Não é verdade? Os Então, dons eles não podem ficar zelosos. guardados. Isso. O Senhor nos entrega para que sejam realmente utilizados, para que a gente coloque em prática, para que a gente edifique a igreja através da nossa vida, através dos dons. Né? Justamente, os úteis fazem isso. Os inúteis, eles se receberem, vão guardar. E o dom de Deus não é para ficar guardado, não é para ser engavetado. E se por acaso alguém recebeu algum dom, né, e sentiu medo, e teve algum receio, não sabe o que fazer, porque foi mal orientado, né, é hora de desengavetar, né? É hora de. Aí, se tem algum professor que está nos ouvindo, se tem algum aluno que está nos ouvindo, e aí recebeu um dom e não está sabendo utilizar, foi mal orientado, né? Nós estamos aqui orientando você. É hora de desengavetar. É hora de dizer, Senhor, nós estamos aqui na tua presença e queremos aprender a trabalhar este dom, a usar esse dom, a usar essa ferramenta que o Senhor nos deu para a edificação da tua igreja. Se é para orar pelos enfermos, então me ensina a orar. Porque o apóstolo Tiago vai dizer que às vezes a gente ora e não recebe porque não sabe orar. Então, se eu não sei orar, então me ensina a orar. Coloca aqui a palavra na minha boca. Né? Então, coloca É aqui a verdade. palavra na minha boca para que eu aprenda a orar. Se é, se é uma palavra profética, então me ensina a primeiro do que tudo. Eu preciso buscar na Bíblia, porque nenhuma palavra profética pode fugir da palavra de Deus. Exatamente. Vamos buscar, eu preciso ter fome de Bíblia. Preciso buscar na palavra de Deus, preciso, Senhor, me ajuda a ler a tua palavra, né? E se é a palavra de sabedoria, eu preciso buscar na Bíblia. Se é interpretação de língua, Jesus, me ajuda, me dá a interpretação, me dá a sabedoria, e a gente vai orando e o Senhor vai colocando a palavra, vai tirando o temor, vai me dando ousadia e o Senhor vai orientando, vai nos dando, né, vai nos dando, vai nos mostrando, vai nos dando sinais de que Ele está falando conosco. Ele vai, É verdade. ele vai nos dando prova de que é Ele que está manifestando o seu poder na nossa vida. Mas, acima de tudo,
o maior de todos os dons. Aí esse sim, né? E o apóstolo Paulo vai dizer que o maior deles é o amor. E aí esse sim, nós devemos exercitá-lo com toda a nossa força. E aí, quando nós exercitamos esse dom, com toda a força que temos em nós, todos esses dons, eles são facilmente desenvolvidos na nossa vida. E aí nós conseguimos desenvolver, conseguimos entender de fato para o quê e pelo que nós somos chamados, né? Pelo É que e verdade. para que nós somos chamados, por quem nós somos chamados. E essa lição é É, muito propícia para o professor, né, os professores que nos ouvem, de você orar, né, pelos seus alunos. E não só orar por eles. Eu acredito que essa lição ela nos permite separar este momento, né, na nossa aula, né, por mais tempo limitado que nós, né, nós tenhamos para dar nossa aula, mas a gente pode reservar alguns minutos para orar por aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, para orar para que o Senhor ele venha, né, distribuir os seus dons para os nossos alunos e também incentivá-los a buscar, né, assim, e apresentar os dons a eles e incentivá-los a buscar esses dons, a querer, a desejar e buscar para que o Senhor ele venha entregar. O Senhor está aí. Os dons estão com Deus e ele está aberto a entregar aqueles que pedem, que buscam. Então, é uma lição maravilhosa que a gente precisa aproveitar ela, esses momentos, e orar pelas crianças, pelos adolescentes, interceder ao Senhor, e não só limitar a nossa oração, mas incentivá-las a buscar. É uma busca ali diária, de dizer, Senhor, Senhor, eu quero receber, eu ainda não recebi. E aqueles que já foram batizados no Espírito Santo, a incentivar a ir mais fundo, buscar mais intimidade com Deus, né? Estar mais perto do Senhor. E assim, aproveite essa lição tão maravilhosa, tão especial. Aproveite essa oportunidade, aproveite a aula. Ore pelos seus adolescentes, ore pelos seus alunos para que o Senhor ele venha abençoá-los, venha distribuir os dons que ele tem para eles. Estar com o Senhor. Os dons estão com eles. amém, amém, é verdade. É só uma colocação final, né, para os professores que nos ouvem. É interessante aproveitar essas oportunidades, né, e trazer para os pré-adolescentes citações especiais, assim, citações de referências que nós Sim, utilizamos nos nossos estudos, né, sobre as referências bibliográficas que nós usamos. A teologia sistemática, pentecostal de preferência, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus. É sim, interessante nós trazer para a sala de aula essas citações para que os alunos, os nossos pré-adolescentes, eles saibam de onde é que nós buscamos as nossas referências, né? É interessante buscar, trazer para eles essas referências e que eles possam saber que nós somos onde nós estamos nos alimentando, né? E sim. aí é só correr para o abraço, né? No finalzinho da aula, correr para abraçar muitos nossos alunos e também esperar deles o abraço, porque eles amam abraçar realmente, É né? verdade. E juntos sermos edificados por essa aula, e de fato eu espero que seja maravilhosa, como foi agora. Muito obrigado, né, irmão Gibson, diácono Gibson. Na Né, verdade, eu sou conhecido como Tio Gibson, né? tio Gibson, Tio Gibson. E não só no meio das crianças, já pegou, vamos dizer assim, já pegou. Onde eu chegar, se dizer Tio Gibson, aí é mais fácil de todo mundo conhecer. já pegou, né? Então, Já pegou. vai ficar conhecido aqui no nosso podcast também, dessa forma. Amém. Muito obrigado, tio Gibson. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui, contribuindo conosco nesse podcast. Espero tê-lo aqui outras vezes para contribuir Amém. conosco. A alegria é minha pelo convite, a participação, e assim, parabéns pelo trabalho, né? Tenho acompanhado as lives, os podcasts, assim, um trabalho tão maravilhoso que a gente, né? Se a gente realmente souber aproveitar, a gente vai ter muito o que ganhar nas nossas aulas, tá certo? Então, para você, professor, eu deixo o meu abraço, né? A alegria de estar aqui com vocês, a gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade, tá certo? Se permita ser usado por Deus, né? Se deixe ser usado por Deus para abençoar a vida dos seus alunos, em nome de Jesus.